A mudança da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém representa uma guinada na política externa brasileira e, caso aconteça, representará um reconhecimento da cidade como capital de Israel, mas causaria alguns atritos com palestinos e países árabes, além de influenciar na economia brasileira. Desde a criação de Israel, o Brasil tem mantido o equilíbrio entre os dois lados. Tel Aviv é a segunda maior cidade de Israel e muitos a consideram de fato como a capital. É a segunda maior economia do Oriente Médio, depois de Dubai. E Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo e a mais disputada também, por ser considerada a capital sagrada para 3 religiões: islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Jerusalém por incrível que pareça, o nome hebraico quer dizer a cidade da paz, mas é o que a gente menos vê em Jerusalém, paz. Sempre tem conflitos em Jerusalém. O judaísmo afirma que a região é uma região prometida, dada por Deus aos patriarcas, e Jerusalém seria a capital desse território doado por Deus. Na tradição islâmica, eles afirmam que foi em Jerusalém que Maomé ascendeu ao paraíso. E o cristianismo surgiu do judaísmo, após a vinda de Jesus, e defende que Jerusalém seja de Israel. Quando o Império Romano adotou o cristianismo, começou a perseguir os judeus por serem os culpados pela morte de Jesus. E isso fez com que muitos judeus se espalhassem pelo mundo, e poucos ficaram no território de Israel. Quando os judeus chegaram na Palestina, lá já estavam outros povos. Os judeus eram os hebreus. Então, os hebreus, eles são o povo além do rio. Qual rio? Jordão. Religiosamente, eles entendem que ali é a terra prometida a eles por Deus. Mas quando eles chegaram lá, já estavam os povos ali, inclusive os palestinos. No processo histórico ali da Palestina, os judeus sempre foram expulsos. No século XVIII surgiu um movimento chamado sionista, de os judeus terem de novo um grande Estado. Só que não tinha muita gente apoiando esse movimento sionista ainda. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando o mundo teve conhecimento do Holocausto nazista, do sofrimento que os judeus passaram nas mãos dos nazistas, houve um sentimento internacional de apoiar esse movimento sionista, de dar de novo território aos judeus. A ONU então sugeriu que se criasse o Estado de Israel e que posteriormente fosse criado um Estado para os árabes, o Estado palestino. Mas isso ainda não ocorreu. O Estado palestino não foi criado. Jerusalém está sob o controle total de Israel, mesmo sendo dividido em 2 partes. Israel conseguiu o lar desde ali. O que eles mais queriam é a criação do lar desde ali. Aí, a partir daí, começa a disputa ali entre palestinos e judeus, e que permanece até hoje. É claro que os árabes não gostaram, porque simplesmente empurraram os árabes dos seus territórios para ceder lugar aos judeus. Na verdade, os árabes não fazem questão da cidade completa, eles fazem questão das mesquitas que estão no lado oriental de Jerusalém. Isso eles não vão abrir mão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, como considera a cidade de Jerusalém capital de Israel, transferiu a embaixada americana para lá. A questão da transferência de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém é o reconhecimento internacional de que Jerusalém é a capital de Israel. Os Estados Unidos, desde os anos 60, um pouco antes, eles têm sido o mediador entre os árabes e israelenses. Quando Donald Trump, então, anuncia que Jerusalém é a capital de Israel, então os povos árabes já veem que os Estados Unidos não é um mediador confiável, que está pendendo para o lado de Israel. Israel é um grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Primeiramente, eu coloco o seguinte, não foi o Trump que teve a ideia de transferir a embaixada para Jerusalém, não. Isso é uma ideia antiga dos Estados Unidos.
Bolsonaro, eleito presidente do Brasil em outubro de 2018, também disse que faria o mesmo com a Embaixada do Brasil. Entre dúvidas e certezas, muitos questionam se essa decisão é a mais acertada. Nós temos todo o respeito com Israel, temos com o povo árabe. Aqui é um país onde todos aqui convivem pacificamente e nós não queremos criar problemas com ninguém. Nós queremos fazer um comércio com o mundo todo, buscar vias pacíficas para resolver os problemas, mas não queremos levantar poeira aqui. O Brasil ele tem boas relações com Israel. O Brasil tem boas relações com os árabes. Então, o Brasil, historicamente, é um país que sempre primou pelo diálogo na política internacional. E Bolsonaro, então, desde a sua candidatura, ele não esconde que ele segue a linha política de Trump. Ele tem uma base evangélica muito forte, então esse é um dos motivos que Bolsonaro também afirmou que vai colocar a embaixada em Jerusalém. Eles têm um serviço de espionagem muito forte, chamado de Mossad, o serviço de inteligência de Israel, e eles até já forneceram para o Brasil um centro de controle de comunicação entre governos federais e estaduais, que transmitia informações, né? Israel tem avanço na pesquisa do tratamento do câncer, Alzheimer, Parkinson. Israel tem uma tecnologia avançada na questão do aprimoramento do combate a crime organizado, questão de dessalinização da água para áreas de seca. O Bolsonaro, ele sinalizou que vai ter um olhar para o Nordeste, a seca do Nordeste. Israel é um deserto. A tecnologia que Israel pode oferecer para resolver a questão da seca de água no Nordeste, ela é importantíssima. Então, quanto mais o Brasil se aproximar de Israel, essa relação de vinda de tecnologia de Israel para o Brasil seria mais viável. Quando o Bolsonaro assumiu a posse, da presidência, foi a primeira vez que um primeiro-ministro israelense presenciou, a posse de um presidente brasileiro. Então a gente vê que o Bolsonaro não quer somente alianças com Donald Trump, mas também com os amigos dos Estados Unidos. Mas afinal, quais riscos o Brasil corre se caso isso acontecer de fato? A curto prazo pode trazer um conflito na economia brasileira, um conflito de interesses. Por exemplo, os árabes são os povos que mais compram produtos, principalmente agrícolas, brasileiros. Outro exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que faz um tipo de abate chamado halal, que segue os preceitos islâmicos. Os islâmicos consomem uma carne que tem que seguir todo um ritual de abate do animal. Por exemplo, eles não consomem carne de animal que morreu por esganadura. Tem que dar um corte e fazer drenar todo o sangue do animal. É um processo todo específico que o Brasil faz e é um dos maiores exportadores de carne para países árabes, que eles também ameaçaram de cortar. Porém, a gente sabe que essa ameaça às vezes não é tão forte, porque os outros dois países que são os maiores exportadores desse tipo de carne é a Austrália e Estados Unidos, que são os maiores aliados de Israel. Se a Embaixada do Brasil vai para Jerusalém, vai trazer um desconforto com os árabes. Vai trazer um desconforto, sim, porque os árabes vão ficar chateados com isso aí. Isso aí é claro. Agora eles vão comprar mais do Brasil açúcar, carne. Não, mas eles precisam desses produtos. Até eles arranjarem outros exportadores para eles, será difícil.